o meu texto ainda estava com os números de ontem, certamente foram corrigidos, que eram as primeiras estimativas, né? Tinha 253, vai ser 248. De qualquer modo, cresceu, mas perdeu Araraquara, por exemplo, né? Elegeu 4 prefeitos em São Paulo. É mais do que tem hoje, mas de qualquer modo é muito pouco. Veja só, vamos relativizar, vamos compreender a fala do ministro, vendo que há de aceitável e congruente com a realidade e o que não há. Sem dúvida, o PSD está no governo e elegeu 888 prefeituras, mas o PSD é governo mesmo para valer? É tanto o governo Lula quanto é o governo Tarcísio, né? O MDB está no governo, 865. Os números, eu estou com os números de ontem à noite, pode ser até que tenham sido corrigidos, não sei. Mas é mais ou menos isso. É governo? PP, terceiro partido, está no governo, mas é governo. Quanto há de verdadeiramente governo nesse, nesses partidos, né? Todos eles estavam com o Nunes aqui em São Paulo, estão com o Nunes aqui em São Paulo, né? É o Centrão, um pé em cada barco, né? O problema é que não dá para ignorar, e sim, o Lula apoiou Eduardo Paes, o Lula apoiou João Campos. Agora, não dá para ignorar que o Lula está no governo federal, que o PT está no governo federal. E veja, aqui tem um problema para o PT resolver, né? Para o PT resolver. Uma questão que, a rigor, diz respeito a todo mundo, diz respeito ao Brasil. Eu vou insistir. Muitos dos meus colegas acham que não e acham que, assim, estamos com o pior governo da história da humanidade, que eu acho uma aberração, a avaliação. Mas o PT faz um bom governo. Meus critérios para isso: crescimento econômico. Temos um bom crescimento. A própria agência Moody's prevê o que chama de crescimento vigoroso e aponta as razões. Nós estamos com um desemprego historicamente baixo, né? Nós estamos com um ganho da renda do salário que é expressivo, grande mesmo, em curso. A inflação está sob controle, né? Há um número grande de empresas, microempresas que estão abrindo, etc. Enfim, os programas sociais foram retomados, efetivamente foram, né? Está beneficiando milhões de pessoas, sendo que havia restado apenas o Bolsa Família contra o nome do Bolsonaro, estava tudo parado. Esse bom governo hoje não está refletido na avaliação do Lula, não está. Ali o ótimo e bom, o ruim e péssimo do governo estão empatados, pelo menos numa pesquisa, mas também não diverge tanto das outras. Tem um número, um percentual grande médio ali, que tá mais ou menos, né? Então, isso não está se expressando, se exprimindo na avaliação do Lula, e creio eu que o PT esperava eleger mais prefeitos. Ainda que tenha crescido, cresceu, então ainda há um problema aí. Ainda há uma distância entre aquilo que o governo efetivamente entrega, entre as entregas do governo, e o efeito na população. O que será? Bom, Lula jamais vai recuperar os índices de popularidade que teve. A gente não tinha essa extrema-direita organizada desse modo. Você entra nas redes da extrema-direita e, assim, 90% é mentira, são coisas mentirosas, e há 10% que são simplesmente pura negação da realidade, né? Mas, de qualquer modo, muito ativa,
muito presente, né? Quando você olha personagens eleitas aqui em São Paulo para a Câmara dos Vereadores, você encontra essas figuras estridentes, patéticas da internet, né? Que ficam gritando e babando ódio nas redes, também eleitas. Então, esse jogo ainda das redes sociais, o jogo de influências e não sei o quê, né? Isso que o Marçal chama a economia da atenção, né? O Marçal chama, ele se apropria de uma expressão. Isso, o PT ainda patina nesse negócio, né? Então, o PT tem trabalhado com bons valores de recuperação da renda dos mais pobres, é, buscando a assistência social dos mais pobres. A gente viu o esforço, o símbolo seria assim, a tentativa de regulamentar o trabalho dos entregadores de Ubers, não sei o quê, né? Eu já li um monte de crítica, o PT veio com uma proposta velha, não sei o quê. O problema é que a proposta nova é o quê, né? Que não seja nada. Porque a gente tem esse monte de gente trabalhando que não está contribuindo, que não obstante recebe serviço de saúde público, né? Sem contribuir. E que lá adiante, pelas leis brasileiras, vai ter direito a um benefício a partir de uma determinada idade, sem contribuir para o sistema. Então, o PT corretamente tentou botar essa gente dentro do mercado formal de trabalho. E deu tudo errado. Acabou sendo visto com hostilidade. Em vez de ter conseguido. Ah, mas é que foi um erro de operação e tal. Pode ter havido erro de operação, mas é que hoje o mundo gira num outro lugar, né? Que é justamente esse lugar das redes. E não é só o PT que é surpreendido por isso, todo mundo é. Vai me dizer que, sei lá, há 7, 8 meses nós contávamos, eu, você e o conjunto de jornalistas, nós contávamos que não ter que ficar falando de Pablo Marçal? Você acha que a gente esperava isso? Não, né? A gente não esperava. E, no entanto, foi um dos elementos, de destaque dessa eleição em nível nacional. Não foi só em São Paulo. Ele é notícia no Brasil, né? Porque você tem esse negócio. Eu digo isso para dizer o seguinte: o Lula é um derrotado da eleição, como muitos estão dizendo. Não acho que seja um derrotado da eleição, porque há esses elementos, né? Tem o Rio de Janeiro, tem o João Campos, o partido cresceu um pouco, mas certamente não é um vitorioso, né? E tentar falar que o governo, de qualquer modo, teve um bom desempenho, conseguiu isolar a extrema-direita. Não, a extrema-direita isolada não está. Não teve o desempenho que esperava, né? Mas, obviamente, isolada não está, né? Tá aí o PL com 500 com 523 partidos, cidades, né? O dobro do PT. Então, claro que não está isolado, né? Agora, uma coisa é certa, e a gente pega pela reação também, né? Porque se eles achassem que tivesse sido uma vitória formidável, hoje estariam soltando rojão, e não estão. E não estão, né? O Bolsonaro reage muito mal a derrotas. Ele não sabe agasalhar a derrota. Aliás, ele não sabe nem reconhecer a derrota, né? Como a gente viu na eleição, né, de 2022. E o resultado do Rio deixou abalado, né? Ele achou, certamente, que pelo menos ia conseguir provocar um segundo turno no Rio. E não conseguiu, né?
Não só não conseguiu, como foi vexaminoso. Então, tem esses vitoriosos, o Kassab é um deles, o Eduardo individualmente é um grande vitorioso. Agora, é, é um congresso futuro que está sendo desenhado aí, que vai continuar direita, extrema-direita, com uma esquerda, nem vou falar esquerda, com progressistas minoritários, né? Agora, vamos ver também como esses vitoriosos se comportam. Vamos ver como o Kassab se comporta. Eu acho que ele está empenhado na construção da candidatura do Tarcísio. Uhum. É. Os É, reflexos em se- 2026 aí não são imediatos, né, Tio Rei, como você falava, mas segue aí esse divórcio, governo, Congresso, futuro, nessas discussões. Você estava trazendo aqui, falando um pouquinho sobre o Marçal, a questão com ele agora vão ser as ações daqui para frente que vão definir a situação dele. Inclusive, muita gente falando como é uma oportunidade, né, Tio Rei? A gente falando aqui dessa questão da economia da atenção, como é uma oportunidade de se aprimorar mais a discussão sobre regulamentação das redes a partir desse cenário daqui para frente no Congresso, mas a gente traz aqui para discussão Boulos e Nunes em São Paulo, né, Reinaldo? A gente já vê aí se desenhando tanto na entrevista de hoje para a gente no All News, quanto nas declarações de ontem do Marçal após a derrota, possibilidades aí de apoios no segundo turno. A situação de Nunes muito mais favorável no último Datafolha, quando a gente traz aí as projeções para o segundo turno. O Nunes está bem à frente do Boulos. Queria uma análise sua do que a gente pode esperar para as próximas semanas dessas movimentações e quais que seriam aí as expectativas, no caso, dentro da campanha do Boulos para tentar reverter esse cenário ou não na sua avaliação? Olha, a velha história, né? Eleição no signo se perde véspera, já aconteceram viradas fabulosas em segundo turno, mas são excepcionais, né? É, é claro que o Nunes sai com um favoritismo grande dessa história, porque o seu eleitorado, o eleitorado que ficou com ele, é sim um eleitorado majoritariamente conservador. Ele tem votos não conservadores, que estão ditados apenas pelo administrativismo, digamos, ah, não, é um bom prefeito, gosto dele, fez coisa aqui na minha área, né, no meu bairro. Tem, mas é um voto conservador, é um voto de direita, e os votos do Marçal também, né? Então, obviamente, vamos lá, o que tinha de bolsonaristas com o Marçal, juramentados, militando na rede, que achava que ele era o verdadeiro bolsonarista, o verdadeiro cara de direita, claro que vão pro prefeito, né? É, os que caem nessa conversa do Marçal, esse papo dele esotérico sobre empreendedorismo, sei lá que nome tenha, né, que ele mistura com religião, é uma salada formidável, também vão com o Nunes, né? A campanha vai ser bastante ideologizada no que respeita ao lado ali do Nunes. Então, já deu pistas, ainda ontem, né? Contra o radicalismo, não sei o quê. Então, vão tentar pintar o Guilherme Boulos como o demônio das invasões. E um pouco já fizeram isso no primeiro turno, vão fazer ainda mais, né? E creio que Guilherme Boulos vai ter que fazer propostas sempre, né? E vai apontar problemas, que não são poucos, na gestão do Nunes. Se você me perguntar, você acha que o Nunes é o favorito? Acho que é o favorito, acho, né? Eu acho que se perguntar por Guilherme Boulos, ele vai falar, hoje é. Agora vamos ver com a campanha. Então vamos ter campanha, né? Mas você vai ter um embate aqui, né, que será um embate entre progressistas
e conservadores e reacionários, né? Seria muito bom para a cidade, né, se o Nunes não referendasse ali a agenda de extrema direita do Bolsonaro. Mas acho que ele vai fazê-lo, né? Talvez com um pouco menos de ênfase, vai ficar de olho nas pesquisas, né? Que a gente já viu que o grau de reacionarismo dele varia bastante de acordo com os números, né? Quando a situação dele parecia mais confortável, ele fez um discurso mais moderado, né? E havia a decisão, né, de transitar pelo caminho da centro-direita. Quando a situação apertou com o Pablo Marçal, aí ele foi para a extrema-direita, né? Ele fez um discurso de extrema-direita. Então, não creio que mude muito o discurso em relação ao Boulos. E nós já vimos, né, que há pouco passou aí, ele falou com os nossos colegas, né, já recebeu aplausos do Pablo Marçal. E já se mostrava todo sorridente, né? Há certos temperamentos, e o ar dele estava assim muito doce, né? Há certos temperamentos, né? Tenho vontade de digredir bastante a respeito, mas não vou, porque tem literatura a respeito, específica, técnica. Há certos temperamentos que anseiam por isso. Quando apanham muito de alguém, tudo que querem é um pouco de carinho e se recebe um pouco de carinho, se rendem, né? É, E ele está pronto para fazer isso, né? Estava ali já bastante satisfeito, né? Ah, ele claramente se viu diminuído diante de Pablo Marçal, por incrível que pareça, embora seja prefeito da maior cidade da América Latina, com um orçamento fabuloso, mas era visível que o outro o intimidava, né? O deixava constrangido, né? E esse outro agora resolve fazer um aceno a ele, né? Então, é claro, o caminho do Marçal, o eleitorado que o Marçal cevou, é o eleitorado de extrema-direita. Né? E é nesse caminho que ele vai insistir. Já disse, não concorro mais à prefeitura, como a dizer, essa etapa já cumpri, agora ele quer outros horizontes, né? Ele disse, vai depender do Nunes aderir a algumas propostas minhas, a tal da escola olímpica, que ele nunca deixou claro exatamente o que é, né? E mais não sei o quê, aí se ele topar, aí eu voto, ele vai acabar apoiando, se não apoiando o Nunes, ele vai dizer que ele é contra o Boulos. Tá bom, né? Tá bom. Não precisa de mais do que isso, né? Então é o caminho dele, e aí vamos ver o que vai acontecer na direita, né? Qual vai ser o comportamento, como é que esse cara vai ser recebido, né? O Tarcísio já o tratou muito mal, no episódio do laudo falso, disse que ele devia estar na cadeia, mas ele diz que o Tarcísio é um grande herói e tal, não sei o quê, né? Então, é isso. Acho que vai ser o Nunes dizendo que ele é o homem que integra a cidade, que pode fazer as obras e não sei o quê e tal. E cuidado com aquele cara, o invasor extremista de esquerda e não sei o quê. E o Boulos, que também eu acho que ele se saiu bem nessa eleição, ele teve mais votos, bem mais votos no primeiro turno do que ele teve na eleição anterior, que ele disputou a prefeitura, mas está enfrentando uma frente gigantesca, né? Ah, São